O Retorno do Jedi não foi apenas a conclusão da trilogia original de Star Wars, foi um campo de batalha de caos criativo, pressão do estúdio e decisões de última hora que quase descarrilaram toda a franquia. Por trás daquela celebração triunfante dos Ewoks e da redenção de Darth Vader, havia uma produção atormentada por pesadelos orçamentais, tensões no set e acrobacias que ameaçavam a vida. Harrison Ford lutando desesperadamente para matar seu personagem, desastres de figurino deixando atores hospitalizados, George Lucas descartando o final original apenas semanas antes do prazo, e um diretor que mal falava com seu elenco no último dia de filmagem. Hoje, vamos analisar 20 fatos estranhos sobre o Retorno de Jedi que nem mesmo os fãs mais fervorosos de Star Wars conhecem. E fique por aqui para o nosso fato bônus, a chocante exigência do estúdio que quase substituiu os Ewoks por algo muito mais aterrorizante. Aperte o play e prepare-se para ver a galáxia muito, muito distante de uma maneira totalmente nova. O filme quase teve um título completamente diferente. Return of the Jedi nem sempre foi chamado assim. Durante a maior parte de sua produção, o filme operou sob o título Revenge of the Jedi. Não era um título provisório, era o título real. Pôsteres de teaser foram impressos, mercadorias foram desenhadas e trailers foram criados usando Revenge. Mas, poucas semanas antes do lançamento, George Lucas teve uma revelação filosófica. Jedi são guardiões da paz que não buscariam vingança. A mudança de última hora custou à 20th Century Fox centenas de milhares de dólares em materiais de marketing. Alguns desses pôsteres originais de Revenge of the Jedi ainda existem, agora vendidos por milhares de dólares para colecionadores. O que é mais surpreendente? Lucas mais tarde reciclou o título descartado para seu final da trilogia prequela, inicialmente planejando chamá-lo de Return of the Sith antes de mudar para Revenge of the Sith. Ciclo completo. 2. Harrison Ford lutou para matar Han Solo. Harrison Ford não queria apenas sair de Star Wars, ele fez campanha agressivamente para que Han Solo morresse heroicamente em O Retorno do Jedi. Achei que daria mais peso e ressonância à história, revelou Ford em entrevistas posteriores. A cena de morte proposta por ele, Han se sacrificando durante o ataque ao gerador de escudo para garantir o sucesso da missão. Lucas recusou, gerando uma tensão que persistiu durante toda a filmagem. George basicamente me disse, não há dinheiro em brinquedos de mão morta, afirmou Ford. A decisão afetou profundamente a atuação de Ford. Observe atentamente e você notará o alcance emocional limitado de Han em comparação com os filmes anteriores. Ford mais tarde chamou sua participação de atuação por obrigação contratual. O ator não realizaria seu desejo de uma morte heróica em Star Wars até o despertar da força, 32 anos depois. Até então, o impacto emocional havia se multiplicado 10 vezes. 3. Os Ewoks substituíram um conceito muito mais sombrio. Os Ewoks não foram criados para vender brinquedos, eles foram na verdade uma substituição desesperada de última hora. Lucas originalmente escreveu Endor como um planeta de Wookiees liderando uma rebelião primitiva contra o Império, mas após assinar, introduzir Chewbacca como tecnologicamente avançado em filmes anteriores, o conceito não fazia sentido. Com os prazos de produção se aproximando, Lucas criou os Ewoks, essencialmente Wookiees miniaturizados que poderiam existir de forma convincente em uma cultura da Idade da Pedra. O que a maioria dos fãs não percebe é que a sequência de batalha dos Ewoks era significativamente mais violenta nas primeiras versões. A versão original mostrava dezenas de Ewoks sendo massacrados, revelou o editor, Sean Barton. Havia uma verdadeira escuridão nisso, com tropas imperiais executando as criaturas a queima-roupa. Os arquivos da Disney ainda guardam essas filmagens, consideradas traumáticas demais para o público mais jovem do filme. O que resta ainda sugere a escuridão. Várias mortes de Ewoks chegaram ao corte final, incluindo um momento particularmente comovente em que um Ewok tenta acordar seu camarada caído. 4. O icônico traje de Carrie Fisher quase a matou. O biquíni dourado de Carrie Fisher se tornou o traje mais icônico do filme e quase acabou com sua vida. A roupa de metal pesava quase 12 libras e consistia em peças de latão com bordas afiadas que cortavam regularmente a pele de Fisher durante a longa sequência no Palácio de Jabba. Aquele biquíni de metal que eu usava era tão rígido que quando eu me sentava, toda a roupa se cravava na minha carne e deixava essas marcas enormes no meu estômago, revelou Fisher. Mais perigosamente, na cena de estrangulamento com Jabba, a corrente realmente fechou a traqueia de Fisher durante uma tomada. A corrente não era de fácil rompimento, era metal real em uma coleira real, disse o assistente de direção Thomas Smith. Quando o fantoche de Jabba se moveu inesperadamente, a corrente apertou e Carrie não conseguia respirar. Tivemos que parar de filmar e correr para ajudar. Após esse incidente, Fisher insistiu em realizar sua própria cena de ação para matar Jabba, dizendo, essa cena se tornou
pelo que a fantasia me fez passar. 5. Jabba the Hutt era um pesadelo mecânico que torturava seus operadores. Jabba the Hutt não era apenas um fantoche, ele era uma besta mecânica de 900 quilos e $250 mil, exigindo 7 marionetistas trabalhando em condições tóxicas. Construído com látex de espuma sobre um esqueleto de alumínio, o mecanismo de Jabba abrigava 3 operadores dentro de sua cavidade corporal, onde as temperaturas ultrapassavam 43 graus Celsius em poucos minutos de operação. Estávamos essencialmente sepultados lá dentro, lembrou o operador-chefe de Jabba, Toby Philpott. Após 30 minutos, o látex começava a se decompor, liberando vapores tóxicos que respirávamos em um espaço confinado. Os marionetistas trabalhavam em turnos, frequentemente vomitando entre as tomadas devido ao calor e aos produtos químicos. Um dos marionetistas desmaiou dentro do mecanismo, necessitando de extração de emergência. O operador da cauda de Jabba, David Barclay, sofreu queimaduras químicas nas mãos que deixaram cicatrizes permanentes. Apesar desses horrores, a equipe entregou uma das criaturas práticas mais convincentes do cinema, uma maravilha tecnológica que a CGI ainda luta para igualar 40 anos depois. 6. O imperador original não era Ian McDiarmid. O imperador que conhecemos de O Retorno de Jedi não era o imperador original na saga Star Wars. Em O Império Contra-Ataca, o Imperador Palpatine foi interpretado por uma mulher, a atriz Marjorie Eaton, usando próteses pesadas com olhos de chimpanzé sobrepostos aos dela através de rotoscopia. Para Jedi, Lucas queria uma presença mais intimidadora e escalou o ator de 38 anos Ian McDiarmid. O que o público não sabe é que o processo de maquiagem de McDiarmid era tão brutal que se tornou uma preocupação de saúde. As lentes de contato amarelas eram essencialmente primitivas pelos padrões de hoje, revelou McDiarmid. Elas reduziam minha visão a quase nada e causavam abrasões na córnea que exigiam tratamento médico entre os dias de filmagem. A aplicação da prótese levava mais de 4 horas diárias com produtos químicos que queimavam sua pele. O mais chocante? McDiarmid era décadas mais jovem do que o personagem aparentava. Maquiadores habilidosos o envelheceram em quase 50 anos. Lucas ficou tão impressionado com a dedicação de McDiarmid que mais tarde o escalou como o jovem Palpatine nos prelúdios, permitindo que o ator interpretasse todo o arco do personagem. 7. O final original era completamente diferente. A celebração triunfante dos Ewoks em O Retorno de Jedi não era o final original. O primeiro corte de Lucas terminava com Luke caminhando sozinho em direção ao pôr do sol como um herói de faroeste, enquanto os rebeldes celebravam separadamente um paralelo direto ao final de Uma Nova Esperança. As audiências de teste odiaram. As pessoas ficaram confusas e deprimidas, disse o produtor Howard Kazanjian. Eles queriam um fechamento emocional após investir nesses personagens por 3 filmes. Com apenas 5 semanas antes do lançamento nos cinemas, Lucas ordenou uma regravação de emergência do final, reunindo o elenco principal para um último dia de filmagem. O novo final, mostrando todos os nossos heróis celebrando juntos, foi filmado em um estúdio apertado com uma vila Ewok reduzida e menos figurantes. O detalhe mais interessante, a música durante esta cena era diferente na versão original de Lucas. Em vez da animada canção Yub Nub Ewok Celebration, mais tarde substituída por Victory Celebration na edição especial, o compositor John Williams havia escrito uma peça sombria e reflexiva que enfatizava o sacrifício em vez da vitória, combinando melhor com o tom inicial mais sombrio de Lucas. 8. David Lynch foi oferecido a chance de dirigir antes. Richard Marquand conseguiu o trabalho de diretor. George Lucas abordou o visionário artístico David Lynch para dirigir O Retorno de Jedi. Recém-saído do aclamado O Homem-Elefante, Lynch era considerado uma estrela em ascensão na direção. Lucas o convidou para o Rancho Skywalker para discutir o projeto. Eu tinha quase nenhum interesse em ficção científica, Lynch admitiu mais tarde. Lucas me levou para almoçar e descreveu esses Ewoks. Enquanto ele falava, senti meu corpo começar a suar. Essas não eram as minhas pessoas. Este não era o meu mundo. Durante a reunião, Lynch experimentou o que chamou de dor de cabeça insuportável, enquanto Lucas delineava as restrições existentes do universo Star Wars. Lynch recusou a oferta no dia seguinte e, em vez disso, dirigiu Duna, ironicamente, uma ópera espacial diferente que fracassou criticamente e comercialmente. Lucas passou para Marquand, que estava mais disposto a executar a visão específica de Lucas. Historiadores de cinema ainda debatem como poderia ter sido um Jedi dirigido por Lynch, com o próprio Lynch afirmando: teria sido um desastre para todos os envolvidos. Star Wars precisava de alguém que amasse o material. Eu teria transformado isso em algo irreconhecível. 9. A perseguição de Speederbike usou técnicas revolucionárias que quase falharam. A emocionante perseguição de Speederbike pelas florestas de Endor não foi CGI, foi criada usando uma técnica
Os operadores de câmera se recusaram a fazê-lo inicialmente. O cameraman da Industrial Light and Magic, Garrett Brown, modificou seu Steadicam para filmar enquanto caminhava por florestas de sequoias em velocidade normal. Quando essa filmagem foi acelerada dramaticamente, criou a ilusão de voar a 120 pés por segundo. Estávamos essencialmente caminhando por um terreno florestal irregular com um equipamento de câmera de 70 libras, focando em enquadramentos extremamente precisos, explicou Brown. Uma queda ou tropeço arruinaria a filmagem e poderia destruir equipamentos caros. Vários cinegrafistas sofreram ferimentos graves durante as filmagens, incluindo costelas quebradas e uma rótula estilhaçada. Gancho de engajamento no meio do vídeo, vá em frente e curta, e se inscreva porque estamos apenas chegando às coisas realmente selvagens, como o acidente quase fatal no set que Lucas pessoalmente encobriu e o significado secreto por trás dos Ewoks sobre o qual os fãs de Star Wars ainda discutem hoje. Além disso, está por vir a cena de O Retorno de Jedi, que foi tão controversa que fez os pais tirarem seus filhos dos cinemas. Você não vai querer perder isso. 10. A campanha de marketing do filme foi construída sobre uma mentira elaborada. Blue Harvest, horror além da imaginação, não era apenas um codinome, mas uma enganação elaborada envolvendo jaquetas falsas da equipe, documentos de produção falsos e um filme de terror completamente fabricado. Quando vazou a notícia de que o terceiro filme de Star Wars seria filmado nas florestas de sequoias da Califórnia, os negócios locais imediatamente aumentaram os preços de tudo, desde acomodações até aluguéis de equipamentos. A solução de Lucas foi sem precedentes, criando uma produção fantasma completa. Os membros da equipe assinaram documentos legais, concordando em dizer a qualquer um que perguntasse que estavam filmando um filme de terror de baixo orçamento chamado Blue Harvest. A produção foi tão longe a ponto de criar itens promocionais, incluindo bonés, camisetas e adesivos para carros para este filme inexistente. A enganação funcionou bem demais. Distribuidores de filmes de terror começaram a contatar a Fox para adquirir os direitos de distribuição de Blue Harvest. A consequência mais bizarra? Uma pequena, mas dedicada comunidade de fãs de terror se formou em torno dos rumores deste filme perdido, com fóruns online ainda especulando sobre a existência de filmagens. Alguns membros da equipe relataram que as lembranças de Blue Harvest agora alcançam preços mais altos entre colecionadores do que os itens reais da produção de Jedi. 11. O ator dentro de Darth Vader nunca soube da famosa reviravolta na trama. Em talvez o segredo de produção mais cruel, David Prowse, o fisiculturista de 1,98 m, que interpretou fisicamente Darth Vader, nunca foi informado sobre a reviravolta icônica do filme. Para preservar o segredo de que Vader era o pai de Luke, revelado em O Império Contra-Ataca, Prowse recebeu diálogos falsos para interpretar no set. David leu falas no set que não tinham nada a ver com a trama real, revelou Mark Hamill. O roteiro dele tinha Vader negando ser o pai de Luke e afirmando que Obi-Wan tinha matado o verdadeiro pai de Luke. O engano continuou em O Retorno de Jedi, onde Prowse não foi informado de que outro ator, Sebastian Shaw, interpretaria Vader sem máscara. Prowse só descobriu a verdade na estreia do filme, assistindo à cena crucial de morte de seu personagem, interpretada por outro ator. Esse tratamento contribuiu para um crescente desentendimento entre Prowse e a Lucasfilm, que culminou em sua eventual proibição de convenções oficiais de Star Wars. Eu interpretei a presença física desse personagem por 3 filmes, afirmou Prowse em uma entrevista de 2016. Ser excluído do momento mais humano do personagem foi uma traição da qual nunca me recuperei totalmente. 12. Yoda quase não apareceu no filme. A cena da morte de Yoda, um dos momentos mais emocionantes em O Retorno de Jedi, foi adicionada ao roteiro apenas 3 meses antes das filmagens. O roteiro original não incluía Yoda, com o fantasma de Obi-Wan explicando sozinho a relação de Vader com Luke. Sentimos que algo estava faltando nas primeiras leituras, explica Lawrence Kasdan, o co-roteirista do filme. Luke precisava de um encerramento com seu mestre, e o público precisava ver Yoda uma última vez. A adição tardia criou imensos desafios técnicos. Frank Oz, o marionetista de Yoda, estava dirigindo The Dark Crystal e inicialmente indisponível. A produção se apressou reconstruindo o boneco do Yoda, o original havia se deteriorado no armazenamento e negociando uma janela de filmagem de 2 dias na agenda de Oz. A cena foi filmada em apenas 9 horas com equipe mínima. Oz operou Yoda enquanto lutava contra uma febre alta, realizando toda a sequência de um espaço apertado sob o chão do set. O peso emocional da cena, particularmente a fala de Yoda, "Quando eu me for, o último dos Jedi você será", foi em grande parte improvisada por Oz, que mais tarde disse: "Eu sabia que era um adeus a um personagem que eu amava. A emoção na minha atuação veio de um verdadeiro sentimento de despedida." 13. A sequência do Poço de Sarlacc.
Pessoas com ferimentos que ameaçam a vida. A sequência de batalha no Poço do Sarlacc deixou mais do que Boba Fett supostamente morto. Quase matou vários dublês e membros da equipe. Filmado no Buttercup Valley, no Arizona, durante uma onda de calor recorde, as temperaturas no set da barcaça de metal atingiram 135 graus, causando exaustão pelo calor generalizada. Tínhamos estações de soro montadas logo fora da câmera, lembrou o coordenador de dublês, Glenn Randall. Performers em trajes de alienígenas estavam literalmente desmaiando entre as tomadas. Os tentáculos mecânicos do Sarlacc, operados por hidráulica sob a areia, falharam repetidamente, atingindo violentamente os dublês. Um membro da equipe sofreu uma fratura no crânio, enquanto o outro foi hospitalizado com ferimentos internos. O momento mais perigoso ocorreu quando uma tempestade de vento atingiu durante a filmagem da sequência de explosão. As velocidades do vento excederam 60 milhas por hora, transformando a areia em um projétil cegante que arrancava a pele. O colapso parcial do cenário da barca de vendas feriu 3 membros da equipe. Harrison Ford, contra as ordens da produção, ajudou a evacuar o pessoal ferido enquanto os destroços voadores continuavam a ameaçar a equipe. Apesar de capturar essas imagens angustiantes a um grande custo humano, grande parte delas foi considerada inutilizável devido ao caos visível da tempestade não planejada, exigindo regravações caras em um estúdio na Califórnia. 14. A língua Ewok é, na verdade, uma língua real da Terra. A língua Ewok não é um disparate fictício, é uma versão simplificada do Kalmyk, uma língua real falada pelo povo Kalmyk na Rússia. O designer de som Ben Burtt, responsável por criar as línguas alienígenas de Star Wars, gravou falantes idosos de Kalmyk no início da década de 1980, manipulando a velocidade e o tom de suas vozes para criar o dialeto Ewok. Eu estava procurando algo que soasse primitivo, mas que tivesse raízes linguísticas autênticas, explicou Burtt. A língua Kalmyk tinha essa maravilhosa qualidade terrena. O que a maioria dos espectadores não sabe é que o diálogo dos Ewoks contém, na verdade, frases consistentes e traduzíveis. Quando o idoso Ewok Logray fala com o chefe Shirpa sobre os recém-chegados, ele está dizendo em Kalmyk simplificado: esses estranhos trazem morte para nossa floresta. O detalhe mais fascinante? Quando a Lucasfilm exibiu O Retorno de Jedi para um grupo de imigrantes Kalmyk na Califórnia, eles supostamente reconheceram palavras suficientes para seguir elementos simples das conversas dos Ewoks. Uma espectadora idosa foi levada às lágrimas dizendo: "Nunca esperei ouvir a língua da minha infância em um filme de Hollywood." A comunidade Kalmyk desde então abraçou essa conexão, com alguns estudiosos da linguística creditando Star Wars por ajudar a preservar o interesse em sua língua ameaçada. 15. Harrison Ford sofreu uma lesão grave que foi escondida das companhias de seguro. Durante as filmagens da sequência de invasão do bunker em Endor, Harrison Ford sofreu uma lesão grave nas costas, quando um Stormtrooper acidentalmente o atingiu com a coronha de um blaster de adereço. O impacto causou uma hérnia de disco na coluna de Ford, deixando-o mal conseguindo andar quanto mais realizar suas sequências de ação programadas. Em vez de relatar a lesão, o que teria interrompido a produção por semanas, enquanto as reivindicações de seguro eram processadas, Ford, Lucas e a equipe médica elaboraram um plano arriscado. Tínhamos um médico no set injetando cortisona na coluna de Harrison entre as tomadas, revelou o assistente de direção David Tomblin. Ele estava com uma dor excruciante, mas se recusou a parar de filmar. Observe atentamente as cenas de Han na segunda metade do filme. Ford realiza quase todas as cenas sentado ou completamente parado. A lesão é mais perceptível durante a sequência de destruição do gerador de escudo, onde Ford mal se move enquanto todos ao seu redor correm. A lesão atormentou Ford por anos, eventualmente exigindo cirurgia. Quando perguntado por que ele não interrompeu a produção, Ford simplesmente afirmou: "Filmes não são segurados para desconforto. Eu não ia ser a razão pela qual essa produção massiva atrasaria." 16. A explosão da Estrela da Morte reutilizou imagens do filme original. A espetacular explosão da segunda Estrela da Morte, aparentemente mais elaborada e dramática do que a explosão do primeiro filme, na verdade, não era uma filmagem nova. Enfrentando restrições orçamentárias nos meses finais de pós-produção, Lucas tomou a decisão controversa de reutilizar a explosão de Uma Nova Esperança, apenas adicionando novos elementos em primeiro plano e ajustando a cor. Estávamos $3 milhões acima do orçamento e ficando sem tempo, admitiu o supervisor de efeitos Ken Ralston. Usar a explosão original com melhorias foi uma solução prática que ninguém esperava que os espectadores notassem. A explosão reciclada foi disfarçada filmando novos ângulos das naves rebeldes reagindo à explosão e adicionando elementos únicos de destroços em primeiro plano. Lucas defendeu a decisão como uma simetria poética, mas reconheceu em particular que era principalmente financeira. O que é particularmente interessante é que Ford
E no relançamento da edição especial, apesar de ter orçamento para criar uma nova explosão, Lucas optou por manter a explosão reaproveitada do filme original, apenas adicionando aprimoramentos digitais. Isso faz da explosão da Estrela da Morte um dos poucos elementos visuais a aparecer em múltiplos filmes de Star Wars, um plano reciclado que surge em momentos cruciais em diferentes filmes da saga. 17. O diretor original desistiu no meio da produ. O que poucos fãs percebem, O Retorno de Jedi foi parcialmente dirigido por um cineasta não creditado. Richard Marquand, o diretor oficial, teve sérios desentendimentos com Lucas sobre o controle criativo. De acordo com vários relatos da equipe, Marquand teve dificuldades com os aspectos técnicos de sequências com muitos efeitos, levando Lucas a assumir a direção de aproximadamente 30% do filme. Era um segredo aberto no set, escreveu o operador de câmera Alec Mills em sua memória. Para muitas das complexas sequências de batalha, Richard essencialmente se afastava enquanto George dava as ordens. A tensão aumentou quando Lucas trouxe co-diretores não creditados para o trabalho de segunda unidade, incluindo Joe Johnston, que mais tarde dirigiu The Rocketeer e Capitão América. No último mês de produção, Marquand e Lucas, segundo relatos, não se falavam diretamente, comunicando-se por intermediários. A montagem original de Marquand foi bastante alterada na edição, com Lucas supervisionando uma grande reestruturação. Apesar de ser o diretor oficial, Marquand foi excluído de grande parte da pós-produção e não foi consultado na edição final. Ele nunca mais dirigiu um grande filme de Hollywood e faleceu 4 anos depois, aos 49 anos, sem nunca ter discutido publicamente a produção conturbada. Aos 18, Lucas lutou com o estúdio pelos elementos mais sombrios do filme. Os elementos surpreendentemente sombrios de O Retorno de Jedi, incluindo a tortura de Luke pelo Imperador e a cena da morte de Vader, desencadearam batalhas intensas entre Lucas e os executivos da 20th Century Fox. Notas de exibições iniciais revelam que executivos exigiram cortar o estrangulamento de Luke pela força nos guardas de Jabba, remover a cena do desmascaramento de Vader, considerada perturbadora demais para crianças, e eliminar o ataque de raios da força do Imperador. O estúdio queria essencialmente um filme de celebração com conflito mínimo, revelou o editor Paul Hirsch. Eles argumentaram que as crianças não entenderiam a tentação do Imperador sobre Luke para o lado sombrio. Lucas, exausto de batalhas semelhantes em filmes anteriores, ameaçou retirar o filme do lançamento e distribuí-lo ele mesmo se o estúdio exigisse essas mudanças. O acordo foi estratégico. Lucas manteve os elementos mais sombrios, mas suavizou seu impacto pela edição e música. A tortura de Luke pelo Imperador foi encurtada em 40 segundos, e a trilha sonora de Williams foi ajustada para tornar a morte de Vader mais redentora que trágica. Mesmo com estas modificações, exibições teste mostraram crianças pequenas escondendo os olhos durante as cenas do Imperador. Alguns cinemas relataram famílias saindo durante a sequência de tortura de Luke, levando a Fox a considerar reforçar a classificação PG com avisos adicionais, um precursor inicial da posterior classificação PG-13 que ainda não existia. 19. Ian McDiarmid improvisou a frase mais arrepiante do Imperador: "Agora, jovem Skywalker, você vai morrer." Esta fala icônica, proferida com uma ameaça gélida antes de o Imperador libertar os raios da força, não estava no guião. O diálogo original era um monólogo mais longo e explicativo sobre a superioridade do lado sombrio. Durante as filmagens, McDiarmid sentiu que não capturava a natureza sádica do Imperador. Após várias tomadas do diálogo escrito, perguntei a George se podia tentar algo diferente, revelou McDiarmid. Sentia que Palpatine não se explicaria no momento do triunfo. Ele o saborearia com uma simplicidade aterrorizante. Lucas permitiu uma tomada improvisada que McDiarmid entregou com uma intensidade tão perturbadora que os membros da equipe descreveram o set ficando completamente silencioso depois. A fala improvisada foi imediatamente reconhecida como superior e usada na edição final. O que é particularmente notável é a técnica vocal sutil de McDiarmid. Ele gravou a fala 2 vezes, uma em seu registro normal e outra em um tom gutural mais profundo. Designers de som sobrepuseram essas gravações para criar a voz sobrenaturalmente ameaçadora do Imperador. Essa técnica de camadas se tornou padrão para personagens Sith em filmes posteriores, incluindo Darth Maul e Kylo Ren. Executivos tentaram forçar um final de casamento entre Han e Leia. Nas últimas semanas de edição, executivos da 20th Century Fox fizeram uma exigência extraordinária: adicionar uma cena de casamento entre Han e Leia para encerrar o filme. A pesquisa de marketing do estúdio sugeriu que o público queria um desfecho definitivo para o enredo romântico, com executivos enviando a Lucas conceitos detalhados para uma cerimônia de casamento na aldeia Ewok. Era completamente contrário a...
Estabelecido, lembrou o editor Sean Barton. Lucas ficou apoplético com a sugestão. A pressão do estúdio era motivada financeiramente. Eles acreditavam que um final de casamento aumentaria as visualizações repetidas entre o público feminino, um grupo demográfico que, segundo suas pesquisas, provavelmente veria o filme várias vezes. Lucas recusou categoricamente, argumentando que isso prejudicaria os temas mais amplos do filme sobre sacrifício e redenção espiritual. O compromisso foi a cena de celebração expandida, com um olhar significativo entre Han e Leia, implicando seu futuro juntos sem mostrar explicitamente. A arte conceitual para a cena de casamento proposta ainda existe nos arquivos da Lucasfilm, mostrando Leia em um elaborado vestido branco com Ewoks carregando flores. Harrison Ford, ao saber da cena proposta anos depois, teria dito: "Esse teria sido o momento em que eu sairia do set para sempre." Don't palm the osat. Fato bônus, o segredo mais chocante sobre o retorno de Jedi permanece trancado no cofre da Lucasfilm, um final alternativo que foi totalmente filmado, mas nunca exibido publicamente. Nesta versão, após Vader jogar o Imperador no poço e Luke remover a máscara do pai, Luke coloca o capacete de Vader, vira-se para a câmera e diz: "Agora eu sou Vader", sugerindo que ele assumiria o lugar do pai. Este chocante desfecho, com Luke sucumbindo ao lado negro, foi filmado como uma precaução contra vazamentos de enredo, mas vários membros da equipe confirmaram que ele existe. Foi filmado com o entendimento de que nunca seria usado, revelou o operador de câmera Tim McDonald. Lucas estava paranoico com os segredos do filme sendo revelados, então ele criou este final falso como desinformação. Apenas um punhado de pessoas viu essas filmagens, feitas com uma equipe mínima e sem efeitos especiais completos. Os negativos foram supostamente selados nos arquivos da Lucasfilm com restrições de acesso rigorosas. Mark Hamill fez referência a essa cena de forma indireta em entrevistas. Uma vez, houve uma versão que filmamos que teria mudado tudo sobre como as pessoas lembram de Star Wars, mas felizmente essa não é a história que George queria. Este final alternativo e sombrio, se fosse lançado, transformaria retroativamente todo o significado da trilogia original. O Retorno de Jedi não foi apenas a conclusão da trilogia original de Star Wars. Foi um campo de batalha de conflitos criativos, sofrimento físico e por trás desse caos que de alguma forma produziu magia cinematográfica. Desde a mudança de título que custou milhares até as filmagens secretas trancadas para sempre, este filme representa a realidade desafiadora por trás da criação de fantasia no cinema. O que torna essas revelações tão poderosas não é apenas o seu valor de choque, mas como elas transformam nossa compreensão do próprio filme. Saber da agonia física por trás do traje icônico de Carrie Fisher ou das amargas disputas criativas que moldaram o final adiciona camadas de apreciação pelo que emergiu daquele tumulto, um marco cultural que continua a ressoar décadas depois. Se você gostou deste mergulho profundo em O Retorno de Jedi, curta e inscreva-se para mais segredos de filmes. E lembre-se, nos filmes, assim como na Força, sempre há um equilíbrio entre o que vemos na tela e as histórias não contadas por trás disso. Até a próxima, que os fatos de produção estejam com você.